Porque inúmeras vezes eu vi pessoas falando, segue o fórmula, segue o que o Érico diz. E a gente fez tudo certinho como deveria. Aí na sexta-feira a gente fechou o carrinho com 277 vendas, faturados aí um pouquinho mais de 165 mil. Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias, ou 6 dígitos, 100 mil tem 6 dígitos, em 7 dias, ou que a gente chama de 6 em 7. Hoje eu tô aqui com a Josiane. Josiane, você tá falando de onde? Eu tô falando de Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, você é descendente de alemães? Quase todo mundo aí não é? Quase, mas não, eu sou de italiano mesmo. E vem cá, Josiane, em que nicho de mercado você fez o seu primeiro 6 em 7? Nicho de recursos humanos e o subnicho de departamento pessoal, que é a parte dos cálculos trabalhistas, admissão, rescisão, tudo mais. Que legal! E como é que você me conheceu? Quando e como? Então, na verdade, eu vou voltar um pouquinho na história de quando eu te conheci, porque tudo vai fazer sentido depois. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e desde sempre CLT, né? Sempre registrada. E sempre tive uma veia empreendedora, eu sempre estava inventando alguma coisa. Lá nos meus 14 anos mesmo, eu fazia bijuteria, vendia para a vizinhança, sempre inventando alguma coisa, vendendo alguma coisa, mas sempre trabalhando na CLT. E aí foi... Com 14 anos, você era CLT em quê? Eu trabalhava de caixa numa loja de roupa. Ah, que legal. Você cobrava. Isso, eu recebia os pagamentos lá da loja e tudo mais. Você lembra quanto que era? Você ainda lembra quanto era o seu salário? Sim, R$320 por mês. E aí, cara, que você juntou bastante, o que você fazia com esse salário? Você gastava 14 anos, 300 conto? Eu imagino que deve ser. Na época era bastante pra mim, né? E aí eu lembro que a primeira coisa eu comprei o meu celular, que eu não tinha, e aí fui comprando minhas coisinhas, e aí foi, né? Mas sempre inventando alguma coisa à parte, né? Então, já vendi roupa, já vendi bijuteria, já fiz unha em casa, e aí sempre tava inventando alguma coisa. Eu vou ter que parar por aí. Pera, segura aí um pouquinho que eu tenho uma curiosidade tremenda nisso. Como é que era isso? Seus pais incentivavam o seu trabalho? Era uma iniciativa mais sua? Como é que era isso? Talvez veio da veia dos meus pais, porque o meu pai tem oficina mecânica, né, a vida inteira. E a minha mãe, ela trabalha em casa também a vida inteira. Ela faz cartaz para mercado, sabe? Esses escritos das ofertas. Frangos 9,90, tipo isso. Isso. E aí eles sempre foram independentes também. Então talvez possa vir daí, né? Era minha base, né? E você tem irmãos? Tenho, aham. E a mesma coisa aconteceu com eles? Eles também começaram a trabalhar CLT desde cedo? Mas são CLT até hoje, né? Então, não empreenderam. Entendi. Mas, enfim, você fazia as bijuterias, vendia roupa. Fazia tudo que dava, né? Que surgia. E aí, então, foi no ano de 2018 que eu ainda trabalhava com a CLT e acumulei aí uma experiência de 10 anos no Recursos Humanos. E aí, eu tava trabalhando numa empresa... Peraí. De 18 a 28, Recursos Humanos, é isso? Não. Em 2018, eu estava trabalhando numa empresa e já tinha acumulado aí 10 anos de experiência no RH. E foi nessa empresa que eu estava, era uma empresa grande, até então foi a maior empresa que eu trabalhei até hoje, e era um desafio para mim, eu era supervisora, e o meu gestor me chamou e me falou que de todas as supervisoras que Santa Catarina já tinha tido, eu era de disparado a melhor. E aquilo recebeu um elogio naquela empresa que eu estava aprendendo a amar, assim, foi tudo, né? Tudo que eu precisava para continuar. E 2 meses depois, ele me chamou e me desligou. E até hoje... Peraí. Vamos segurando essa parada aí. Que loucura. O que uma supervisora de RH, eu sei que isso é óbvio para você, não é óbvio nem para muitos empreendedores que não têm o RH. O que uma supervisora de RH, na sua condição, fazia na época? Na época, eu era supervisora de RH, porém do subnicho de departamento pessoal. Eu cuidava da equipe de DP. Então, eu, junto com as meninas que faziam parte da minha equipe, que eram 5 meninas,
a gente cuidava de 3 filiais de Santa Catarina e a gente cuidava de tudo, né? Da admissão aí de quase 1.500 pessoas, admissão, rescisão, férias, folha, tudo que envolve o departamento pessoal, a parte legal, né? Da parte da trabalhista. A gente cuidava de tudo isso. E aí eu supervisionava as meninas, ajudava, né, em todo o processo, organizar o processo, garantir que fosse feito, né, da maneira certa. Como é que era um dia típico de trabalho seu? E eu sei que isso é óbvio para você, eu tenho maior curiosidade. Eu tenho um departamento pessoal, mas poucas pessoas sabem que um DP faz, assim, mais na prática, né? O que era um dia seu clássico, assim? Então, os dias clássicos, eles são todos muito intensos, porque a gente vive cumprindo prazo, a gente vive cumprindo metas, e se a gente não cumpre, é multa trabalhista, é processo trabalhista por parte do empregado, então o pagamento tem que cair no dia certo, a rescisão tem que cair no dia... A rescisão tem que cair no dia certo, então tudo tem que andar cronologicamente acontecendo, né? Ô, Josiane, me desculpa, eu sou mais ignorante do que você imagina. Eu sei que tem que cumprir meta, eu sei que tem que... Mas o que você faz? Vamos lá. Eu sou muito ignorante. Eu tenho realmente uma curiosidade de saber, um dia típico, você chegava e tinha que fazer o quê? Além de cumprir meta, tá no horário, aquela coisa assim. A gente tem que fazer, por exemplo, aí é de acordo com a demanda, né? Tem admissão para fazer. Pega os dados do colaborador, coloca no sistema, né? Envia para o e-social, envia para os órgãos do governo, envia para os órgãos do governo? Isso. Para a Receita Federal, para a Caixa, para que as informações desse colaborador elas sejam entregues, né, para lá na frente a pessoa poder sacar um PIS, poder sacar o FGTS. Então, tudo que a empresa faz conversa com todos os órgãos do governo para que lá na frente esse trabalhador tenha direito aí de receber, né, as verbas, enfim. Porque tudo funciona, né? Por exemplo, uma rescisão, ele vai lá na Caixa sacar o fundo de garantia dele, não é a empresa quem paga, né? E aí, para que esteja lá todas essas informações corretas, tudo tem que estar vinculado, né? Então, a gente trabalha diretamente com isso, né? Tudo que a gente faz. Você ficava inserindo dados em sistema, é isso? Isso, insere dados no sistema, conversa transmite, né? Faz a transmissão dessas informações, então elas precisam estar corretas, bem conferidas. Tudo tem que ser, no máximo, 100%, né? Para que a gente consiga enviar as informações certas e lá na frente não ter problema. Porque se eu faço uma admissão errada, a rescisão pode vir errada, a folha pode vir errada. Então, tudo se conecta. E aí precisa ter muita atenção. Muita atenção. Então, deixa eu ver se eu entendi. Seu trabalho era um trabalho extremamente processual e burocrático, não tinha nada a ver com pessoas em si, né? Não, o DP ele faz parte do RH, mas ele é o setor que eu até falo que é um setor mais frio do RH, porque por mais que a gente está ali para cuidar das pessoas, a gente está ali para seguir aquele processo, seguir aquelas regras, seguir aqueles prazos, e não tem como escapar, né? Porque se a gente faz algo errado ou escapa da multa, e gera, enfim, muitos problemas. Podia ser quase que um departamento tão processual quanto o financeiro. Isso, exatamente. Você não lida com o cara e fala assim, como é que você tá? Você tá bem, não tá? E muitas vezes quando a gente pensa em RH, a gente pensa disso, né? Recursos humanos, né? O DP é um desafio, né? Porque ele é considerado um setor mais frio, não tem como, mas ele faz parte do RH, então... Porque se der errado, o cara não recebe menos, então, aí quem é do DP, por mais que tenha esse perfil, né, de processo e tudo mais, tem que lembrar que está dentro do RH. Então, tem que lembrar que tem essa parte aí de dar atenção para as pessoas e tudo mais, né? Mas o dia a dia, ele é processo mesmo. Uma pergunta pessoal, assim, no meu RH... tendencialmente, talvez nos RHs que eu observe, pode ser uma falsa observação, sabe? Às vezes você observa uma coisa e acha que tudo é assim. Mas a maioria das pessoas no DP são mulheres. Por que você acredita, por que você acredita que essa é uma profissão que atrai mais mulheres? É uma coisa de tradição? Eu sei que tem vários homens também, sim, né? Eu conheci tem vários também. homens do RH, mas se eu fosse jogar no cassino e falar assim, eu vou jogar aleatoriamente, eu vou descobrir, eu acho que a maioria é mulher. O que você acredita que fez com que esse departamento fosse mais
Então, na verdade, procurado ou admitido por mulheres? eu, na verdade, nunca parei para pensar nisso. Até a Lilian, que é a pessoa que eu fechei parceria, na qual eu lancei, a gente fez juntas o 6 em 7, ela, 95% da audiência dela é mulher. Então, realmente a maior parte é mulher, sim. Eu nunca parei para pensar nessa questão. Eu não vejo um sentido lógico, porque homem também consegue, né, fazer É o que você tem. processo, né? É processo, Principalmente, processo é uma coisa bem homem também, né? Não é uma coisa exatamente, que... exatamente. Talvez pela identificação com a área, talvez quem é homem que vai se identificar com o processo vai, não sei, para uma produção, né? Não Não sei, de sei. verdade. Tenho a menor ideia, né? Uma curiosidade do Érico Rocha aí. Mas, enfim, e uma boa supervisora, de acordo com o que você está falando, é a supervisora que em processo não deixa a peteca cair. As admissões estão entrando certinha, a gente não está levando multa desnecessária nas rescisões, e aí o seu supervisor fala assim, cara, isso é muito bom, porque eu não tenho problema. E aí você fala que 2 meses depois ele te demitiu. Por que você acha que isso aconteceu? Até hoje eu não tenho a resposta certa. Eu chuto que foi por questões. Não sei. Não, mas eu chuto Você não que sabe. foi. Não sei. A justificativa dele não deixou nada claro. E eu chuto que foi por questão interna lá, não sei. Posso ter cometido alguma coisa que alguém não gostou. Enfim, também. Agora, aconteceu. E aí, quando isso aconteceu, eu levei um banho de água fria, porque eu nunca havia sido desligada de nenhuma empresa que eu trabalhei. Eu, na verdade, sempre deixando as portas abertas, eu sempre acreditei nisso. E aquilo me levou para um lugar muito ruim, né? Eu me senti uma incompetente, eu me senti muito mal. Eu me vi assim com quase 30 anos sem sucesso profissional, sem sucesso financeiro, e aí eu fui entrando numa coisa assim, num buraco, né? E aí entra o meu esposo que conseguiu segurar a peteca, ele não deixou eu desanimar, não deixou eu acreditar nisso, né? Ele me mostrava aonde que tanto de potencial que eu tinha, quem sou eu, e ele me Como é que ajudou ele fazia demais. isso? Perdão. Como é que ele te mostrou isso? Porque assim, eu passei muitos dias que a bad batia, né? E aí chorava, comentava, ficava tentando remoer, tentando encontrar respostas. E ele sempre me falava que não tinha que pensar nisso, que aconteceu algo que ocasionou isso, mas que daí ele me usava os exemplos das outras empresas, que o tanto que eu fiz, o tanto que as pessoas falam de mim, o quanto que eu tenho potencial, e aí nessas tentativas de empreender aí a parte, né? E aí ele sempre falava, tu tem garra, tu tem isso, tu tem aquilo. Ele ficava me lembrando todas as minhas qualidades e ficava me lembrando a força que eu tenho. E aí eu ia me apegando naquilo que ele me falava. Baita marido, hein? Exatamente. E Baita aí marido. foi aí que eu decidi que eu não queria mais RH para mim e que eu não queria mais trabalhar, que eu queria que o meu resultado viesse do meu esforço. Essa era a única certeza que eu tinha. Eu não sabia o que, eu não sabia como, mas diante daquilo que aconteceu comigo, eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa que, quanto mais eu me esforço, mais retorno eu tenho. Era isso que tinha claro para mim. E aí Posso te perguntar quando é que a demissão aconteceu? Foi em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Isso. Ok, continua. Aí você fez essa decisão. E aí ali em começo de 2019 eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Preciso correr contra o tempo, porque as contas não param de chegar. E aí eu sempre soube mexer com edição de imagem, desde nova, sempre tive curiosidade, fazia cartão pelo Photoshop, mandava imprimir, sempre A sua mexi mãe com isso. Fazia raiz, né? Exatamente. E aí eu vi aquilo na minha frente e pensei, eu vou usar alguma coisa com isso, mexendo nessas imagens, é uma coisa que eu já sei fazer, nunca fiz curso, nada, foi de fuçando mesmo, assim. E aí, nem lembro como foi, mas eu cheguei na conclusão de que eu ia fazer quadros. E aí fui atrás, como é que faz quadro, que máquina que eu tenho que ter, como é que faz, e fui aprendendo na internet, fui comprando as máquinas, comprando material e errando, errei máquina, errei papel, joguei dinheiro fora, e aí, né, nesse período, eu senti o sentimento de humilhação, assim, sabe, porque eu sempre fui muito independente, e
além de eu não estar contribuindo com o financeiro da casa, que meu esposo estava aguentando a situação sozinho, eu estava jogando dinheiro fora, porque eu comprava máquina, comprava papel, comprava material e eu fazia o quadro e não dava certo e mais jogava fora do que produzia, né? E aí aquele sentimento de humilhação, assim, teve um dia que eu joguei tudo assim pro lado e chorei. E o meu esposo ali, não, tu vai conseguir, se precisar a gente compra outra bobina e tu vai conseguir, porque eu acredito em ti e tal, me apoiou. E eu continuei. Até que, fim de 2019, acho que foi em setembro de 2019, eu comprei uma máquina lá que deu certo. E aí eu comecei a produzir os quadros. E aí eu tirei o foco do preciso fazer dar certo para preciso de clientes, né? Que aí o processo eu tinha conseguido encontrar, agora eu precisava de clientes. E fui atrás e tal, e foi muito rápido. E eu, assim, em questão de um mês, 2, eu já estava ganhando o que eu ganhava trabalhando. E aí, Sério? começou assim, Posso te perguntar, que quadro você vendia? Tipo esses assim, ó, essas plaquinhas de madeira, né? E aí eu fazia as artes e aplicava com os materiais em cima do MDF e vendia. Ah, tem uns ali atrás, assim. Não tem? Isso, esses também fui eu que fiz. Aquele grandão também? Também, aham. O que tá escrito nele? Tá escrito amor e um resuminho do que é o amor. Ah, que legal. O que é o amor? Posso ler lá? Pode, pega lá. Ou vem aí. Diz assim, ó, é um resumo do infinito, é o laço entre dois corações, é um sorriso frouxo demais, é quando a gente escuta o mundo inteiro no silêncio de alguém, é o ópio do coração. É um cafuné bem feito, é encontrar um lar em outro peito, às vezes tem 4 patas e um focinho, às vezes tem nome. E quando vai embora? Pra gente dar valor. Foi uma boa definição. E aí, então, eu tava, de uma certa forma, já satisfeita e feliz com o andar ali de tudo, né? E foi oferecendo quadros para uma cliente, né? Dizendo, tu faz a arte que tu quer e tudo mais, que ela ia abrir a clínica de estética, então ela queria quadros que combinassem. Eu disse, não tem problema, eu faço a arte, tu escolhe mais ou menos o que tu quer e aí eu faço os quadros. E aí, quando ela percebeu que eu sabia editar as imagens, ela começou a pedir, tu consegue mudar a cor da minha logo? Tu consegue fazer isso, fazer aquilo? E eu dizendo, sim. Daí ela virou pra mim e disse, tu não quer cuidar do meu Instagram? Aí eu disse assim, olha, eu nunca cuidei de Instagram, não sei nem como é que faz, nem sei mexer direito, mas se tu quiser que eu faça as artes, eu faço, não tem problema. Daí, na hora que ela falou aquilo, o que eu pensei? É um dinheiro sem custo, porque é minha hora, né? Eu sento na frente do computador, faço as artes, entrego para ela, cobro por isso. Ou seja, eu não gastei nada. Então, para mim, o que vier vai ser lucro, né? Eu já tinha o computador, já tinha o sistema, já estava em casa trabalhando, então não ia me custar. E aí ela começou a fazer comigo, e aí eu pensei assim, bom, se eu tiver 10 Instagrams, já é um valor fixo que eu vou ter de início de mês, porque com os quadros eu não tinha nada, né, garantido todo mês. E aí foi o que aconteceu, eu comecei a fazer o dela, ela começou a me indicar, aí antes do fim de 2019, ali questão de 2 meses, eu já tinha 6 clientes de Instagram. Que ela começou a me indicar, comecei a fechar. Os clientes, quanto é que você cobrava? Nossa, o pessoal cobra aqui na minha cidade em torno de R$600 por mês, eu tava cobrando 180. Porque a minha ideia era fechar 1.800 por mês, pegar 10, fechar 1.800 por mês para ter um valor fixo para começar o mês e aí deixar vir o que viesse dos quadros. Pagar os boletos, né? Isso. Aí, só que daí quando eu fechei o 6º cliente de Instagram, que foi ali bem no finzinho de 2019, eu pensei assim comigo, eu tô fazendo de forma amadora, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não tenho estratégia, eu não tenho nada, eu só sento na frente do computador, faço as artes que eu acho que tem que ser feitas e coloco lá no Insta dele. E aí eu pensei, eu não tô participando do negócio dele, eu não tô criando nada para o negócio dele crescer, eu não tô ajudando, não tô contribuindo, eu tô aqui fazendo de forma amadora. Daí eu pensei, eu preciso me especializar, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Porque eu vi que estava dando certo, assim, nem em 2 meses eu fechei 6 clientes, ia vir mais. E como é que eu ia segurar a peteca, né? Então, daí saí de férias ali, fim de 2019 e tal. E começo do ano passado, eu comecei a procurar na internet como que eu ia me especializar em marketing digital, né? E aí eu fui tomada por uma avalanche de opções. Era tráfego, era afiliado, era... Como é que é? Dropshipping. Buraco do coelho, a gente começa, quanto mais você entra nesse buraco, mais... E
e eu pensei, Jesus, E aí eu pensei, o que eu vou fazer disso aqui tudo? O que eu vou pegar pra mim, né? E aí, dessas dúvidas e tudo mais, eu caí na tua semana de lançamento, né? Caí em março do ano passado. E aí eu comecei a te assistir, e aí eu olhei e eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. Naquele momento eu tive certeza que eu queria viver de ser lançadora. Não me lançar, porque eu não queria falar de RH, não queria entrar nesse nicho. Mas eu queria ser lançadora de alguém. Naquele momento eu tive a certeza absoluta. E aí eu participei do teu lançamento, mas o que mais me tocou foi que me mostrou assim que eu tinha a capacidade de fazer exatamente o que eu queria. Quanto mais eu me esforçasse, maior seria o meu resultado. E quando isso ficou claro para mim, eu não sei o que eu ia precisar fazer, eu só sabia que eu queria comprar o Fórmula, né? E aí, tu não falava do preço, e eu precisava descobrir quanto que custava, porque, né, não estava numa situação financeira tão boa. E aí, fui atrás, comecei a jogar na internet quanto custa o Fórmula e tal, e aí alguns comentários de pessoas, e aí chegou lá no valor de 6 mil. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí, sabe quando tu começa a maquinar? Como que tu vai fazer para pagar esses 6 mil? O que tu vai ter que fazer para conseguir ir lá e pagar? E aí comecei a trabalhar o meu psicológico, que eu ia ter que gastar 6 mil reais. Mas assim, eu tinha certeza que eu ia comprar. Só que aí no último dia da semana de lançamento ali, o valor era maior, né? Dava quase 9 mil reais, eu acho, no cartão. E aí eu saí daqui da salinha aqui, me joguei lá no sofá e disse, meu Deus, é mais. E aí eu não tinha me preparado psicologicamente, né? E aí eu olhei pro meu esposo e eu disse, é mais do que eu imaginava, como é que a gente vai fazer e tal e tal. E aí ele só olhou pra mim e disse, a gente vai ter que comprar. Quando ele falou aquilo, me deu mais gás ainda, né? Porque ele tava acreditando de fora e se ele tava acreditando de fora, imagina eu que tava ali imersa, te ouvindo e tudo mais. E aí a gente foi pro sogro, né? Pedir cartão emprestado e tudo mais. E ele emprestou. E aí, quando tu abriu o carrinho na segunda-feira de manhã, tava lá eu às 5 da manhã, louca, comprando, tremendo, porque era uma dívida que eu tava assumindo, né? Não era baixa. E aí eu sei que eu corri pro computador para acessar, porque eu queria ver como era, o que tinha lá dentro. Como é que você convenceu o sogro a pagar? Na verdade, o meu sogro, ele não tem explicação, né? O coração dele é muito grande. Ele já ajudou diversas vezes, eu e meu esposo, a gente tá 7 anos junto. E quando o meu esposo foi falar com o meu sogro, eu tinha certeza que ele ia emprestar. Porque ele é muito coração, né? E aí, isso não foi, assim, uma dificuldade pra gente, né? Foi, assim, ter que ir lá pedir, coisa que eu não queria, né? Tipo, pedir um valor desse emprestado, eu queria ter o limite, né? Mas como não tinha, não tinha pra onde eu correr. E aí, quando eu abri o Fórmula, que eu comecei a ver tudo que tinha lá dentro e tudo mais, no dia mesmo que eu comprei, eu percebi que eu tinha me convencido do que eu poderia fazer com Fórmula, né? Diante da semana de lançamento ali e as opções que eu tinha. Mas quando eu abri e vi tudo aquilo, eu tive certeza que só ia depender de mim. Que ninguém mais ia pegar na minha mão e ia fazer alguma coisa por mim. Eu ia ter que usar aquilo ali a meu favor de algum jeito. E só que para mim era o que eu queria, né? Eu queria um retorno diante do meu esforço. Então, para mim, fechou com o que eu queria. E aí, então, comecei, né, a estudar e tudo mais. E dentro da turma do Fórmula, eu encontrei uma pessoa que eu conheço aqui da minha cidade. Ela também comprou. E aí eu liguei pra ela, feliz, tu também comprou Fórmula, vamos trocar figurinha e tudo mais. E a gente acabou fechando parceria, na verdade, né? Eu virei lançadora dela. Porque ela viu que ela sozinha não ia conseguir colocar em prática os processos, criar página, fazer tráfego, e não era nem o que ela queria, na verdade. E aí começamos a trabalhar, a audiência dela estava zero, audiência zero, então o primeiro passo seria criar audiência, e aí eu estava ali trabalhando com ela, tudo mais, e a gente caminhou para fazer o primeiro lançamento em outubro, beleza. Só que em setembro, fim de setembro, eu conheci a Lilian, e a Lilian, ela tem um Instagram de RH, então eu falei que eu não queria mais RH, olha o RH na minha vida, né? E aí a gente conversou fim de setembro, ela estava com 60 mil seguidores,
E eu disse, não, tu tá pronta para lançar. Tu tem seguidor, tu já vende como afiliada no teu Instagram. Ou seja, as pessoas já estão acostumadas a te ver vendendo. Tu já fala desse assunto, que é departamento pessoal. Então, tu já tá pronta. E eu marquei o lançamento para novembro. Ela fez assim, né? Como assim, gente? Tá em setembro, já vamos lançar em novembro? Eu disse, não vamos esperar. Porque na minha ideia, eu não queria deixar acabar o ano. Eu queria, sabe, ver o que ia vir dali. Eu precisava ver o que ia sair dessa parceria. E aí eu tinha 2 lançamentos, um em outubro, um em março, né? E nunca tinha lançado. E já tinha 2. Lancei em outubro, um, e lancei a Lilian em novembro. E a gente faturou 32 mil reais no semente. De quem? Da Lilian. Da primeira? Da RH. Então, 32 mil reais. Isso. Mais ou menos o montinho foi quanto do montinho? Foi 2,5. O montão foi 30. Então, botou 2,5, voltou 32. Montinho, sim, montão. Exato. E aí, ali, daí a gente teve certeza que ia dar certo. E aí a gente marcou o interno para março desse ano, que foi, fechamos o carrinho semana passada. E beleza, aí eu fui pro lançamento, eu fui pro Fórmula ao vivo em dezembro, né? Fui não, né? Foi online. Pra minha tristeza, eu queria muito estar lá, sentir aquela energia, ver todas aquelas pessoas, pra mim ia ser o máximo. Mas beleza, foi online e é isso aí. E o do evento do Fórmula eu já comprei junto já que eu tava com cartão emprestado, eu já botei mais o ingresso do Fórmula. E já aí que já tinha ido, né? Vamos direito. Aí eu participei do Fórmula ao vivo em dezembro e muita coisa mudou na minha cabeça. Muito. Fala mais sobre isso, vamos lá. O que mudou na sua cabeça? O principal de tudo foi que eu comecei a ver tudo como um negócio. Porque até então eu botei na minha cabeça que eu sou lançadora, eu cuido de lançamento e eu vou focar em lançamento. Com o Fórmula ao vivo eu percebi que não, eu sou uma empreendedora, uma empresária. Eu preciso administrar um negócio e dentro desse negócio existem momentos que a gente vai fazer o lançamento. Então, o lançamento hoje, para mim, ele faz parte de um negócio. Ele não é o foco. Até porque eu acho que se pensar dessa forma, o lançamento, tu vai colher coisas melhores no lançamento, né? Porque você deixa de pensar o curto prazo para uma coisa mais de médio para longo. Exato. Um jogador que pensa médio para longo, se sai melhor. Seja xadrez, ele não pensa só na primeira jogada, ele pensa nessa que vai gerar aquela, que eventualmente vai gerar outra. Estrategicamente. Eu percebi que eu precisava fazer uma mudança. Porque eu tava com 2 experts me matando, trabalhando até de madrugada todo dia, sem fim de semana, sem nada, enlouquecida. E aí eu vi que eu tava fazendo totalmente errado, porque eu não conseguia me envolver como um negócio. Eu percebi coisas que eu precisava melhorar, só que eu não ia conseguir se eu continuasse com as 2. Porque, né, primeiro vem a inexperiência, né, não tinha lançado direito ainda, fiz 2 sementes, um com cada uma. E aí eu percebi que eu ia precisar continuar com um projeto só. E aí eu tomei uma decisão difícil, né? Chamei a primeira pessoa que eu fechei lá no começo e encerrei com ela. E chamei a Lilian para conversar com ela sobre essa questão do negócio em si. Só que aí eu precisei fazer uma coisa, porque assim, ó, eu tava imersa no Fórmula, imersa em você, e ela não. Ela continuava seguindo outras pessoas do marketing e tudo mais. E aí teve uma vez que ela me mandou um direct de uma pessoa de marketing dizendo assim, regras eu vou quebrar todas, não vou seguir, não sei o quê. E pra ela foi um prato cheio, porque ela não gosta de fazer live. E aí ela quis dizer assim, não, tem que fazer, mas eu não vou fazer, né? E aí eu percebi que além da gente, de eu e ela entrarmos como um negócio, né, que é a visão que eu tive, eu também ia precisar trazer ela mais pro meu lado, porque se ela continuasse vendo outras coisas, a gente ia talvez ter atritos. E aí eu chamei ela, conversei, expliquei a fundo, entrei mais no conteúdo do Fórmula com ela, e aí, igual pedidos de casamento, eu pedi para ela se ela aceitava o Érico Rocha como o nosso mentor, não como o meu apenas, como o nosso. E eu sei que é difícil porque as pessoas têm que escolher o seu mentor, é questão de afinidade. E de uma certa forma eu estava impondo para ela seguir você.
né? Mas primeiro eu mostrei todos os pontos do qual ela poderia acreditar, poderia ver que fazia tudo fazia sentido, e ela aceitou. Então, a partir dali, ela começou também a seguir mais você, consumir mais os teus conteúdos, e eu vi que isso afinou a nossa comunicação e a nossa forma de trabalhar, e a gente conseguiu evoluir, né? Depois disso. Eu falo assim, esse negócio de mentor, cara, a pessoa tem que confiar, né? Porque por vezes a gente vai falar coisas que não são intuitivas e são trabalhosas. Se a pessoa não confia, é que nem seu personal, você tem que confiar. E ainda bem que eu fiz isso, porque quando a gente começou a trabalhar pensando para o lançamento de março, para o primeiro interno que a gente ia fazer, ajudou demais, porque por diversas vezes a gente ficou com dúvida. Eu duvidava de ti. Eu dizia, não é possível, tem que ser diferente, não fecha para mim, na minha visão, né? Não fechava. Por exemplo, o preço, né? De falar o preço do produto só na abertura do carrinho. Mas eu vou encher a cabeça das pessoas de coisa, vai passar o fim de semana, eles no escuro, não vai ser legal, não é legal. Eu tenho que falar, tipo, né? Uma questão moral de eu tenho que falar o preço. E aí a gente se conversava e não é possível, não é assim, mas a gente só falava assim, não, mas se ele falou, tá falado. Porque inúmeras vezes eu vi pessoas falando, segue o fórmula, segue o que o Érico diz. E eu, inexperiente, pensava, se as pessoas falam isso, tá bom. Contra a minha vontade, eu vou seguir o Érico, né? E a gente fez tudo certinho como deveria. A gente enfrentou muita coisa para esse lançamento agora de março, né? Eu tive Covid uma semana antes do lançamento, um monte de coisa para fazer, e mal. E ela também, ela teve que alugar um espaço para fazer as gravações, porque na casa dela tem passarinho, tem cachorro, é uma barulheira. E aí ela chegou no lugar, obra. Daí ela ficou naquela semana naquele lugar, tinha barulho, mudou de lugar, outro apartamento, obra. Aí ela mandou um vídeo chorando que não conseguia gravar e tudo mais. E no domingo, antes da abertura ali do lançamento do primeiro vídeo, a gente decidiu regravar todos os CPLs, e a gente regravou e editou em cima, e foi uma loucura, assim, mas é o que eu falo pra ela, quando a gente vai fazer, a gente tem que ter certeza que a gente tá se doando ao máximo, né? Se a gente não fizesse como foi, a gente ia terminar o lançamento dizendo, poderia ter feito mais. Então, errar, tudo bem, mas deixar de fazer, eu não aceito, sabe? E aí a gente abriu, e foi incrível, porque cada vídeo que subia ao ar, tu explica lá na fórmula, o que esperar do vídeo, isso aqui pode acontecer, isso aqui tem que acontecer para ser um termômetro, né? E tudo tava dando certo, tudo tava acontecendo, e aí eu só falava, a gente tá indo no caminho, a gente tá trilhando o caminho certo, porque o que tu falava acontecia, né? E aí o nosso bônus de abertura de carrinho é uma caneca com a foto da pessoa, que a gente vai mandar para o endereço, para 50 primeiras pessoas. E quando abriu o carrinho na semana passada, em 15 minutos a gente fechou as 50 vendas. Nossa, foi assim... Aí a gente começou a acreditar. Quanto custava cada venda? 597. 597. 597. Então, em 15 minutos vocês fizeram... Em 15 minutos. 25 mil, é isso? Isso. E aí a gente, nem sei, né? Deixa eu ver aqui. 597 vezes 50. 29.850. Quase 30. Quase o que a gente faturou no lançamento de semente. Né? E aí a gente começou a acreditar muito no 6 em 7. Muito, porque daí foi assim, tal. Aí na terça-feira a gente fechou. Faltou 7 vendas para fechar os 100 mil, né? Na segunda. Na terça. E aí na quarta-feira... Nossa, aquela certeza, aquele frio na barriga, a certeza de que ia vir 6 e 7. Não era possível, até sexta não vender 7, né? E aí na quarta a gente ia anunciar um outro bônus, né? Então a gente, a hora que a gente anunciar esse bônus vai bombar. E aí na quarta-feira às 11 da manhã, aí começou a contagem regressiva. A gente se falava no WhatsApp, falta 6, falta 5. E aquela contagem, meu Deus... E aí, antes do meio-dia, fechou os 100 mil, a gente vendeu os 7, na quarta, né? E aí, nossa, muito feliz. Não sei nem explicar. Eu tava com a minha pulseirinha, desde do lançamento, desde o Fórmula ao Vivo, eu coloquei a pulseirinha no braço, saí de férias,
né, a gente foi pra praia e o meu esposo, tá, tu não vai tirar nem pra pegar sol? Eu disse, não, eu só tiro quando eu fazer o 6 em 7. E aí, na semana passada, a Lilian cortou ela pra mim. E aí, a gente fechou o 6 em 7 na quarta e continuamos, né, no pique pra ver até onde a gente conseguia ir. Aí, na sexta-feira, a gente fechou o carrinho com 277 vendas, faturados aí um pouquinho mais de 165 mil. Uau! Nossa, sem explicação. No primeiro interno, exatamente no mês que vai fazer 1 ano que eu comprei o Fórmula, né? Dia 26 agora faz 1 ano que eu comprei o Fórmula. Foi o mês do meu primeiro interno, foi o mês que eu fiz o 6 em 7. E ainda de quebra fazer a live contigo. Cara, recente, né? E eu vejo muita luta também, mas muito... As pessoas acreditam... Eu acredito que as pessoas acreditam que o 6 em 7 é falar sim. Então, o 6 em 7 vem do sim. Eu falo sim, eu estudo mais, falo sim pra isso, falo sim pra isso, falo sim pra essa dieta, falo sim pra aquela outra também, falo sim pra aquela outra. A gente pega sendo justo com as dietas, né? Eu acho que toda dieta funciona e tal, se você seguir. Mas a gente pega só a parte que a gente quer. Vou pegar a parte de quebrar a regra ali daquela dieta. Pô, é complicado, misturas de dieta a gente começa a engordar, porque a gente só pega as partes, não faz a coisa com uma integridade estrategicamente, né? E aí foi legal essa sua iniciativa de, vou seguir uma dieta. Vamos seguir essa dieta? Não, pra mim ficou muito claro isso quando eu comprei o Fórmula, porque inclusive eu comecei a assistir outras coisas. Eu até entrei em assinaturas de outras pessoas do marketing, e aí eu lembro que eu assisti uma live com o Marcos Paulo, que é do lançador do Pablo Marçal, e ele falou, assim, com todas as letras, né, na live, segue o Fórmula, esquece os ruídos, não olha para o lado. E naquela live, eu tava olhando para os lados, eu tava vendo alguns ruídos, e ali eu foquei. Cancelei tudo e peguei o Fórmula, e é isso que vai me levar. E aí, em janeiro desse ano, eu percebi que eu precisava fazer isso com a Lilian também. Ela também precisava ter esse foco e esse norte, né? E aí foi quando a gente acreditou na mesma coisa e aí deu certo. Tanto é que agora no evento do Fórmula de julho, já convidei ela, te prepara, anota aí na agenda que tu vai comigo, vamos entrar um pouco mais e acreditar mais, né? Cheirinho de faixa preta. Nossa, aqui, ó. Não sai do meu lado. Faixa preta em progresso, com certeza. É a próxima meta agora. Cheirinho de faixa preta. Que massa, que história, hein? Eu ia complementar o que você falou do não, porque o que eu mais fiz nesse período foi não. Foi dizer não. Foi dizer não para fim de semana, para encontros, para outros cursos, outras coisas que me apareciam. Tudo eu dizia não. O que eu mais fiz foi dizer não. Em prol de um propósito, né? Eu acho que o meu esforço tá aí. O que eu queria aconteceu. Eu me esforcei e o resultado veio. Não termina agora, mas é a partir do momento que eu me senti confortável nessa nova profissão, porque não deixa de... Eu encaro isso como uma mudança de profissão, né? Então, eu comecei uma profissão do zero, e a hora que eu me senti confortável nessa profissão é a hora de eu voltar a dizer alguns sims. Mas, enquanto isso, eu preciso muito continuar dizendo não. Porque aí, se eu começar a dizer sim, eu vou sair do meu foco. E o meu foco agora é o faixa preta. Então, eu tenho que... Não tem jeito, eu preciso dizer alguns nãos, né? E às vezes dói dizer não, né? Mas eu acho que faz parte para chegar no objetivo. Total. E eu anotei uma parada aqui que eu achava que ia valer a pena. Lá atrás, eu acho que foi em 2018. Dezembro de 2018. Você sabe o que aconteceu em dezembro de 2018? Eu fui desligada do RH. Você foi desligada sem motivo aparente. Você não sabe o motivo. Não é óbvio para você o motivo, né? Você já parou para pensar que aquele foi o maior presente do universo para você? Sim, eu até comento com o meu esposo que eu não gosto nem de falar isso, porque assim, eu sofri muito com isso que aconteceu. Então, eu não consigo nem dizer porque fica muito clichê. Todo mundo fala, fui desligado, foi a melhor coisa que me aconteceu. Na verdade, não foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu sofri demais, né? Me trouxe muita dor. Mas isso desencadeou em mim um desejo que já estava ali dentro, de empreender, e que eu nunca tinha
dado ouvidos, né? E teve que acontecer isso para eu dar ouvidos. E eu vou te falar, se não tivesse acontecido isso, a gente nunca sabe o futuro, tá? Vai saber o que ia acontecer. Mas o que você me falava 2 meses antes é que você tinha recebido um elogio que você se sentiu parte daquela empresa e tal. Então, pelo desencadear que a gente conta com os fatos que a gente tem, você precisava daquele sofrimento para chegar. Você precisou para desencadear o faturamento na semana passada de R$165 mil. E as chances são que seu marido aguentou as pontas por muito tempo, não só psicologicamente, mas financeiramente. Financeiramente. Eu falo pra ele que eu, no lugar dele, não ia aguentar. Eu teria mandado ele trabalhar, pelo amor de Deus, vai trabalhar. Eu não teria aguentado o tanto que ele aguentou, não. Isso eu tenho certeza. Você está prestes de sofrer, você está prestes de, desde da garota de 14 anos que trabalhava no caixa, que ganhava R$320, que vendia bijuteria, roupa, trabalhava no RH de uma empresa, não sei qual que era o salário de uma supervisora no RH daquela empresa, se você puder falar, qual que era o seu salário? Não era nem 3 mil, Érico, era bem baixo. Inclusive, era uma das minhas lutas, que eu batalhava para ser uma boa profissional, para ir em busca de um maior salário, né? E é isso, Então, independente do meu esforço... Por mês. Você tem a chance de fazer em 7 dias o que você fazia em 1 ano. E só o começo, porque eu não estou falando nem da faixa preta agora. Então toda a sua realidade tem uma chance de mudar drasticamente se você conseguir continuar trilhando o caminho da faixa preta. E a razão daquilo acontecer foi a dor mais profunda que você potencialmente já sofreu. Eu falo isso porque tem gente que deve estar escutando que deve estar nessa dor profunda. Né, é muito difícil sair dela e às vezes é ela aquilo que você mais precisa. Estranhamente, mais precisa. E a pandemia gerou essa dor profunda para muita gente. Muita gente foi demitido sem ser demitido, né? O negócio parou de funcionar, tinha uma franquia no shopping, agora não gera dinheiro. E de repente é essa dor que você precisa. É engraçado isso, né? E sabe que eu comprei o Fórmula assim, pertinho de estourar a pandemia, né? Não tinha estourado ainda. Foi em março do ano passado. Em abril estourou. E eu nem pensei em pandemia, nem pensei em nada, claro, com todos os cuidados, ficar mais em casa, tudo, né? Respeitando. Mas eu tava tão com sangue no olho daquilo que eu queria, que eu esqueci o universo em volta e eu só sabia focar naquilo, sabe? E eu acho que isso fez, né, foi o determinante para o resultado que eu tive. Não consigo pensar em outro motivo, né? E aplicar o Fórmula, né? Seguir mesmo com dúvida. Eu tive muitas dúvidas, mas eu só pensava, não, se ele ensina, não é possível. Ele não ia colocar ali um negócio que não é pra gente fazer, né? E aí eu, com dúvida mesmo, é isso que eu tenho que botar em prática, é isso que a gente fazia, né? Total. Que massa. Vem cá, por acaso você tem alguma pergunta pra mim que nunca teve a chance de fazer diretamente? Então, eu tenho uma, porque a maior dúvida do nosso lançamento foi os CPLs. Porque assim, a gente vê alguns alunos do Fórmula fazendo lançamentos diferentes, né? Pessoas que já estão lá no Insider, lá no Platinum. Eles fazem o lançamento de uma forma diferente. Eu entendo que é porque eles também têm resultados diferentes. E aí eles vão testar coisas diferentes, né? Eu até já ouvi você falar. Mas tem uma coisa que não entrou na nossa cabeça. A gente fez como manda o script, mas ainda assim a gente tem dúvida para o próximo lançamento, que é a parte do CPL. Na nossa cabeça, a semana de lançamento ela tem que ser assim um ensino intensivo. Pegar uma coisa, por exemplo, rescisão. Você vai sair do lançamento, né, da semana de conteúdo, sabendo calcular qualquer tipo de rescisão. Então, assim, o ensino intenso. E o script do Fórmula não traz isso. É aquela... Tu mata a sede... como é que é? Tu dá o gole d'água, mas não mata a sede, né? E a gente pensa ao contrário. A gente vê os lançamentos acontecendo aí. Não, a gente precisa, de fato,
ensinar alguma coisa muito poderosa. Para a pessoa sair do lançamento com algo ensinado assim de fato, sabe? E o script ele não mostrou isso nessa intensidade, né? Tem uma parte que chama conteúdo lá. E conteúdo você pode deitar e rolar. Eu nunca dou o script do conteúdo em si. Dou arquétipos, se você quiser modelo. Mas eu nunca dou em si script do conteúdo. Então você pode ensinar se você quiser. Só que tem um direcionamento. O primeiro CPL é sobre a oportunidade. Então você ensina sobre sobre a oportunidade. Eu ensino gatilhos mentais, muitos. A pessoa sai do meu lançamento sabendo o que é reciprocidade, sabendo o que é desapego, sabendo o que é escassez, sabendo o que é autoridade, prova social. Ela sabe, ela tem uma noção básica de como que ela orquestra a sequência disso. Mas eu não ensino isso por ensinar para ela sair sabendo gatilho mental. Eu ensino isso porque isso prova que o 6 em 7 é possível. Eu ensino o conteúdo para provar que o 6 em 7 é possível. Porque se ela sai de lá pensando o 6 em 7 é possível, não só de uma maneira empírica, eu vi alguém fazendo, tipo você. Ah, legal, vi a Josiane fazendo, mas peraí, como é que é? Uma mágica? Não, não é mágica. Deixa eu te falar, é gatilho mental. Você executa ele assim, assado. Ah, peraí, faz sentido. O conteúdo ele tem que ser a prova do que tu tá falando para a pessoa. Ele tem que ensinar que é possível. Então vamos lá. E eu posso ensinar 300 gatilhos mentais, se eu quiser lá dentro. Eu só ensino o suficiente porque eu acho que a pessoa tem um certo spam. O que eu não faço? Eu falo, então tá bom, agora abre o seu ClickPages. Agora vamos fazer a página de captura. Agora vamos fazer o e-mail. Primeiro e-mail assim, primeiro e-mail assim, primeiro e-mail assim, primeiro e-mail assim. Por que não? Porque eu acredito, olha só, e aí sou o que eu acredito. Você pode ensinar alguém a abrir a página de captura e fazer. Eu acredito que a pessoa tem que aprender o estratégico. Porque o de general ganha mais que o soldado. O presidente da empresa a qual você trabalhava ganhava mais do que o diretor, que ganha mais do que o operacional. Então, quanto mais estratégico você é, maior é o valor daquilo que você ensina. Valor percebido. Por isso que a gente paga mais para o presidente. O presidente é estratégico. E o presidente não está ali. Sabe? Ele está entendendo. Então, o meu CPL1, ele ensina muito do operacional. Ele não é eu não quero que o meu cliente ache que eu vou ensinar a ser ele um operador. Eu quero que ele entenda o porquê das coisas. Eu podia falar sobre página de captura, mas se eu for falar de página de captura, eu vou entender o porquê. Então, o meu conteúdo ele tem uma pitada de estratégia. Uhum. Mas no nosso caso é muito prática, processo, né? Pois é, mas até processo tem estratégia. Por que você faz processo? Então, assim, eu ensino sobre uma oportunidade. Por exemplo, quanto você investiu no seu lançamento? Foi 4,5. 4.500 reais. Voltou? 165 mil. Olha o retorno desse investimento. Deu um ROI de 36. Cara, o que é que você está fazendo no seu lançamento? O que é que você seguiu? Funcionou. E assim, o que eu quero dizer é que não tem muito mais como melhorar esse ROI, não. Ele só vai piorar daqui para frente. E não é ruim, tá? Porque o ROI, né, o retorno de investimento profissional, vai piorar, mas o volume, você vai ganhar no volume. Por exemplo, meu ROI é 3, mais ou menos. Só que eu invisto milhões. E aí eu fico com mais dinheiro que você no final. Então é normal esse ROI cair e o volume aumentar. Mas é muito louco de você olhar uma coisa do ponto de vista do que você acha, estratégica, mas quando você faz o exame e sai no sangue que está tudo certo, o que é que você está fazendo está funcionando. Muito. Brutalmente. Então, nesse primeiro momento, primeiro você pode ensinar? Pode. Eu aconselho que num processo de lançamento em si, você ensine pitadas de um jeito estratégico. Não quer dizer que você segure a informação. Mas eu acho ineficiente ensinar seu cara a operar, agora se ele não entende o estratégico. Porque eu quero que ele seja dono de um negócio que faz 6 em 7. Eu quero que ele entenda o porquê das coisas. O dono sabe por que ele faz isso ali.
Ele não sabe nem fazer, mas ele sabe por que ele tem um RH. Ele sabe por que ele tem um financeiro. Ele sabe... Às vezes ele não sabe nem o processo. Você vê que eu nem sabia nem o processo de que entrava alguém, tinha botado no departamento pessoal para ele receber. Mas eu sabia que eu tinha que ter aquela pessoa, porque estrategicamente eu sei o que acontece. Então, assim, eu ensino o cara a ser o general. E se o seu curso ensina uma pessoa a ser mais general e falar mais disso, você vai entender. Agora, eu falar de general para general, não quer dizer que eu não estou dando conteúdo. Sim. E isso faz muito sentido agora para mim. Porque se eu não tivesse seguido o script do Fórmula contra gosto, porque eu acreditava em outra coisa, talvez a gente não tivesse tido esse resultado. Porque seguindo o script foi exatamente o que a gente fez. A imersão que a gente fez, a semana do lançamento, foi a imersão à base do DP. E a Big Idea era, você precisa saber a base para você conseguir trabalhar em qualquer empresa, em qualquer sistema. Então, é a base que precisa estar sólida para que você seja um bom profissional de DP. E foi exatamente isso que você está falando que a gente fez, né? A gente explicou o estratégico, né? Seguindo o script, a gente acabou fazendo isso, né? Ensina o porquê, não só o quê. E assim, quando a pessoa entende que o porquê é importante, aí ela quer o quê. E na maioria das vezes, para a maioria dos cursos, 3 aulas não resolve o problema. Já pensou se eu tivesse que ensinar fórmulas? Agora que você sabe o tanto de detalhe que tem lá, quantos dias inteiros eu precisava? Até o primeiro e-mail que eu mando, o primeiro CPL, a primeira parte do conteúdo de pré-lançamento, a história, só em história eu era um CPL inteiro. Então, se eu quisesse ensinar, não é dado. Então, eu dou uma visão geral, estratégica, para o cara entender o porquê que cada peça se encaixa e onde se encaixa. Mas se eu entrar a fundo mesmo, a gente não sai de lá. Não em 5 dias. A primeira vez que eu ensinei de cabo a rabo foi 5 dias, se não me engano. E eu não sei se eu ensinei metade do que tá lá. Porque e a pessoa sai com mais dúvida. Sai com mais dúvida. Então, assim, e outra, fora dali você pode fazer, mas o processo de conversão ele é bem azeitado. E funcionou. E o melhor de tudo aqui, quantos alunos teve? 270 aí? 277. 277. São esses que vão gerar a diferença, porque eles se comprometeram. Tem um balanço que quando você paga, a chance de você fazer é maior, porque você investe. O comprometimento não é no primeiro tropeço que você deixa, né? Quando você é clássico casamento versus namoro. Você está namorando, é muito mais fácil mas se você está casado, não é no primeiro tropeço, terceiro, quarto, quinto, sexto que o casamento se desfaz, porque houve um comprometimento. E ele é verbal, ele tem todo uma certa cerimônia, né? Mas é comprometimento. Por isso que as pessoas que casam ficam mais juntas que as pessoas que não casam. Porque você fica mais propenso a passar por tempestades juntos. E o 6 em 7 vai ser uma pancada de tempestades, né? São muitas. Mas, enfim. Sobre os faixas pretas testarem e fazerem acontecer, quando a pessoa chega à faixa preta, ela testa. Eu testei algumas coisas nesse lançamento. Só que você tem que só tomar um cuidado que as pessoas não veem isso. Quando você vê de fora, você não sabe se funcionou. Então, por exemplo, teve uma vez que eu testei fazer o lançamento sem coletar o e-mail, só na mídia aberta. Aí alguém que olha para trás sabe que, o Eric está fazendo isso, vou fazer. Só que a maioria das pessoas não sabe que não funcionou. E aí eu voltei. Hoje eu estou testando o WhatsApp. Estou testando. O Eric está testando o WhatsApp, vou fazer o WhatsApp. Ninguém sabe se funcionou. Então, o que eu quero dizer, e aí quando eu faço algumas vezes e funciona, depois eu testo com algumas pessoas e funciona, aí eventualmente eu falo, muita gente perde muito tempo com isso. O clássico é fantástico. Tá aí o clássico. Você fez o clássico, ipsiliteris, né? Você seguiu a fórmula mesma contra a intuição. Sua intuição dizia para ir para um lado, mas não, continua aí. E, investiu 4, voltou 162 bruto. É bonito isso. A gente tá com cheirinho de faixa preta. Sim, com certeza. Tá com cheirinho de faixa preta. Enfim. Respondi a sua pergunta ou te confundi mais? Muito mesmo. Não. Ficou mais claro do que antes e mais confiante. Obrigado, então, Josiane. Que história, hein?
eu acho que vão ter muitas mulheres que vão se inspirar, e homens também, que vão se inspirar pela sua jornada incrível, desde os 14 anos, hein? Estava escrito isso. Estava escrito, exatamente. Bom. Eu que agradeço a oportunidade. Vou te dizer uma coisa que vai parecer mais louca. Você fez o 6 em 7? O 6 em 7 não é o fim, ele é o começo. É só o começo. E nunca mais vai esquecer a fazer, nem que você não esteja mais com a Liliane, enfim, esquecer o que você fez não é esquecível, né? E dar um abraço e um obrigado ao seu marido, que merece muito pelo apoio que deu nos momentos mais difíceis. Sim, com certeza. Ele foi determinante para tudo dar certo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.